Olá, meu nome é Marina Dias, eu sou publicitária, designer gráfica e artista visual. Trabalho há mais de 10 anos na área de arte e ilustração digital. Já faz alguns anos que eu tenho produzido uma série de pinturas denominada Jardins de Monet. E nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como é feito o planejamento da composição visual, o desenvolvimento do processo criativo, o uso das cores, as técnicas de pintura em acrílica também. A ideia é que vocês elaborem uma arte feita com tinta acrílica em uma tela no tamanho de 30 por 30 centímetros. Essa medida é só uma sugestão, uma orientação para o seu trabalho. Você pode, se quiser, trabalhar com outros tamanhos ou até mesmo em papel. Nesse caso, eu sugiro um papel entre 240 e 300 gramas, porque são papéis mais encorpados para receber a tinta acrílica. Aqui vale ressaltar que a mesma ideia de composição também pode ser usada para fazer a arte com lápis de cor, giz de cera, guache, colagens, ou seja, não se prenda muito aos materiais, e sim na composição, nas cores e no desenvolvimento do trabalho. Eu, particularmente, gosto muito da arte em acrílica, e é essa técnica que eu vou mostrar aqui para vocês. Para participar dessa videoaula, não é preciso ter algum conhecimento prévio específico, mas o conhecimento básico de desenho de repente pode ser útil. Vale ressaltar que a gente vai fazer uma arte contemporânea, ou seja, nós temos a referência do impressionismo, mas a arte ela é atual, então vocês podem ficar livres para fazer a pintura de acordo com a sua característica pessoal. Ao final da aula, vocês poderão desenvolver suas próprias obras de arte originais e exclusivas. O impressionismo sempre foi um dos meus períodos preferidos dentro da história da arte. Isso porque, quando eu comecei a trabalhar com arte e ilustração, há uns 10 anos, como eu já falei, eu não queria, por exemplo, que a cor da grama de um jardim fosse verde. Eu preferia que fosse rosa, roxo, vermelha, enfim, algo diferente daquilo que eu via numa paisagem. E nesse sentido, o impressionismo me chamou muito a atenção, porque era assim que os artistas pintavam, de uma maneira muito diferente daquilo que era tradicional, daquilo que vinha sido proposto. A arte ela era desenvolvida a partir da sensibilidade e interpretação de cada artista com o impressionismo, ou seja, a impressão que uma determinada cena representava, e não o cenário visto e retratado igualmente. Isso era muito diferente para a época, que até então trazia as pinturas clássicas. Eu estou falando de um período de 1860, 1870, por aí. Eu separei aqui algumas obras de arte de artistas impressionistas para a gente analisar a maneira como eles usavam as cores nas pinturas. Isso pode te ajudar aí também na sua obra de arte. Uma característica de destaque no impressionismo são as pinturas ao ar livre. Isso porque na época do movimento impressionista começaram a surgir as bisnagas descartáveis para embalagem de tinta. E essa disponibilidade de tintas prontas encorajou os artistas a experimentarem novos tons e saírem dos ateliês, uma prática associada diretamente ao impressionismo. Antes disso, os artistas tinham que fazer a sua própria tinta e acabavam ficando dentro dos ateliês por uma questão prática. E o que é legal destacar aqui é que os artistas pintavam as mesmas cenas em diferentes horários do dia, e isso fazia com que o mesmo cenário ganhasse cores completamente diferentes. Esse, inclusive, é um excelente exercício de observação e prática na hora de desenvolver o seu desenho, pintura ou ilustração. Aqui também estão alguns exemplos de obras de arte feitas ao ar livre e com esse exercício de observação. Todas essas informações vão ajudar a compor a sua obra de arte.
Como eu falei anteriormente, o impressionismo é um dos meus períodos preferidos dentro da história da arte. Então, ao estudar esse movimento artístico, eu me identifiquei muito com as obras do Claude Monet e também do Toulouse-Lautrec e do Van Gogh, que é considerado um artista pós-impressionista. O fato é que eu queria muito conhecer a França e onde os artistas impressionistas viveram. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir aos Jardins de Monet em Giverny, na França, e conhecer os famosos jardins. Sim, os Jardins de Monet eles existem até hoje e é um lugar muito bem preservado, onde você consegue identificar as várias obras que serviram de inspiração para o artista, além de conhecer a casa do Monet, as fotos dele e muitas pinturas que ele fez na época. Foi a partir dessa visita que eu comecei a fazer uma série de pinturas e agora eu te convido a botar a mão na massa e produzir também uma arte inspirada nesse lugar que é tão incrível. Antes de começar a fazer a pintura, a gente vai falar um pouco sobre a parte técnica do trabalho. Essas informações te ajudam a trazer uma linguagem visual harmoniosa e atrativa para sua obra de arte. Então, vamos lá! A composição é um dos fundamentos da linguagem visual. Pensar em como cada objeto vai ficar na cena é tão importante quanto o uso das cores, por exemplo. A regra dos terços é uma técnica bastante usada na fotografia, no cinema e também na arte. A gente vai partir dessa ideia para facilitar a nossa composição e criar uma arte que tenha equilíbrio e harmonia. Para usar essa regra, você precisa dividir a imagem em 9 quadrados, traçando 2 linhas horizontais e 2 verticais imaginárias, e colocar nos pontos de cruzamento que você vai destacar. As cores que você usar na obra de arte, elas vão impactar diretamente na linguagem visual do seu trabalho. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala de propostas artísticas. Dentro do círculo cromático, nós temos as cores frias, as cores quentes, as cores complementares, análogas, tríades, entre outras. Aqui a gente vai focar nas cores frias e também nas cores quentes. Para as demais cores, eu vou sugerir que você acesse o site que está aqui embaixo. Nesse site, a Adobe dá diversas dicas de como vai ficar uma composição visual a partir da regra de harmonia de cores. Aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as cores frias e as cores quentes. As cores frias, elas são o azul, violeta e verde, por exemplo. Essas cores normalmente transmitem a ideia de calma, de tranquilidade, de esperança. Já as cores quentes, elas são aquelas que transmitem a sensação de calor, de alegria, de energia, como as cores vermelha, amarela e laranja. Para esse trabalho, com foco nos Jardins de Monet, nós vamos trabalhar com essas cores frias, porém, eu sempre gosto de colocar um ponto de atenção na pintura. O que isso significa? Esse ponto ele vai ser trabalhado a partir de uma cor mais quente. Assim, a gente soma a composição visual e as cores para projetar a nossa arte. O peso visual é a quantidade de atenção que você distribui em relação àquilo que está vendo na tela. Quais elementos chamam mais atenção para você? No caso da nossa pintura, que será feita com as cores mais frias, como o azul e o verde, uma dica é trabalhar um ponto de cor quente como o vermelho ou laranja ou amarelo, né? Isso é um exemplo para guiar o olhar de quem vê a obra. Quando a gente pensa em profundidade, tudo que está mais para frente da imagem precisa ser maior do que está atrás, ou seja, mais ao fundo da figura. Essa é uma regra básica. Ah, e aqui vai uma dica bem bacana, que é pintar primeiro o fundo da tela e depois os elementos que estão mais à frente, para que não haja uma sobreposição de cores e interfira nessa relação de profundidade da pintura. Para fazer o quadro, eu vou usar um painel no tamanho de 30 por 30 centímetros. Eu também vou trabalhar uma foto da fotógrafa Gisele Conte. Se você também preferir usar uma foto dela, eu vou deixar no texto de descrição desse vídeo um link com várias imagens que a fotógrafa fez lá no Jardins de Monet e também dos materiais necessários para que você possa fazer a sua própria pintura, como as tintas, os pincéis e qualquer outro produto relacionado à nossa pintura. Com essas informações, a gente já consegue dar início à pintura em tela inspirada no Jardins de Monet. Então, mão na massa! Então, para a gente fazer a nossa obra de arte, vai ser necessário uma tela ou painel, que é um pouquinho mais grossinho na lateral, no tamanho de 30 por 30 centímetros, um lápis preto e uma borracha, para a gente traçar essas linhas na tela, alguns pincéis que podem ser
Podem ser pincéis um pouquinho mais finos, porque a tela é menor, é uma tela pequena de 30 por 30. A gente vai precisar de uma flanela só para limpar os pincéis. Um copinho com água, porque aqui a gente vai também limpar os pincéis nessa água. Uma bandejinha de isopor que pode ser reutilizada de supermercado, de algum produto que vocês já compraram, para colocar a tinta sobre ela. Então, se você tiver algum outro suporte, também fica à vontade. A gente também vai usar algumas tintas nas cores verde, amarela, azul, preta, branca e vermelha. Para fazer o trabalho de composição, a gente vai riscar, pode ser a olho mesmo, não precisa de régua, 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, formando aqui um quadrado na nossa tela, onde a gente vai determinar alguns pontos visuais da composição. Se por um acaso a sua tela for retangular, essas linhas elas vão ser retangulares, elas não vão ser quadradas. E aí, a partir da foto que a gente optou por trabalhar, a gente vai fazer alguns traços e entender os nossos pontos onde o olho vai passar. Aqui é importante ressaltar que a gente não tem um compromisso com a realidade, não precisa ser exatamente igual, nem as cores iguais. A ideia é que a gente tenha uma impressão do que está sendo pintado. Então aqui a gente vai começar pelo fundo da tela. O fundo da tela a gente consegue visualizar um céu com azul um pouquinho mais claro, então a gente já vai traçar sobre esse azul aqui. Legal molhar um pouquinho o pincel. A tendência da tinta acrílica é sempre escurecer um pouquinho depois que ela seca. Então, se você quiser uma cor um pouco mais clara, coloca um tom um pouco mais clarinho do que você vê aqui na tela enquanto o pincel e a tinta está molhado sobre a tela. A gente tem aqui vários tons de verde, então tem verde com amarelo, verde com branco, dá para trabalhar bem essa paleta com as cores de verde. Aqui eu tenho um tipo de grama que é um pouquinho mais alta e eu preferi usar um pincel um pouquinho mais fino para fazer esse detalhe da grama por aqui. Coloquei um tom de azul também, não só de verde. Um pouquinho de amarelo e um pouquinho desse tom de verde que a gente tem aqui. Depois a gente vai voltar desse lado da tela para colocar os pontos em vermelho, mas como ainda a tinta está molhada, o ideal é aguardar para que ela seque e depois a gente trabalhe sobre essa base que ficou aqui na tela nesse momento. Evita usar a cor preta pura, senão ela fica muito forte, ela pesa muito na tela. O ideal é dar uma misturada com um tom de verde, pelo menos nesse tipo de obra, nesse tipo de trabalho, que o tom de verde aqui ele prevalece. Então ele misturado com um verde mais escuro fica um tom muito bonito.
Como aqui ficou muito escuro, eu vou passar um pouquinho de verde por cima. E depois a gente volta também nessa base para completar a ponte. Como essa área aqui é uma área muito grande, eu vou optar por trabalhar com um pincel um pouquinho maior. Evita também dar pinceladas muito curtas na tela, principalmente agora que a gente está fazendo a base da pintura. Depois a gente vem e passa por cima só os detalhes. Aqui a gente vai colocar uma leve sombrinha branca na ponte para dizer aqui, sugerir que ela existe. Ela não precisa estar perfeita lá com todos os traços certinhos. Aqui, como tem uma folhagem na vertical, eu optei por trabalhar com um pincel um pouquinho mais fino e já fazer esses detalhezinhos aqui na vertical, diferente do trabalho que a gente estava desenvolvendo aqui desse lado da tela. Nesse pedaço onde tem algumas plantas, eu vou demarcar com azul para eu não perder onde eu vou trabalhar os detalhes e depois passar o tom de verde por cima, que é como na verdade está a fotografia. Aqui a gente pode fazer um ponto de atenção com a cor verde, para trazer mais profundidade para a tela. E agora tá na hora da gente colocar os nossos pontinhos com as cores quentes, que são os pontos de atenção que a gente tinha falado na parte de composição visual do vídeo. Então as cores quentes, elas vão ajudar o nosso olhar a procurar por esses espaços. Normalmente eles ficam em primeiro lugar no nosso ponto de visão, né? O vermelho, o amarelo, o laranja. E aqui então a gente encerra o nosso trabalho com uma pintura em tinta acrílica inspirada nos Jardins de Monet. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!